Flamengo diz sim para venda e está próximo a fechar a maior negociação da sua história. Marcos Braz abre o jogo e garante que o Flamengo tem um plano B em vias de negociação para a zaga do Mengão. Matias Vinha é apresentado e fala sobre mudança de ideia de só jogar no Palmeiras no Brasil. Ele deu uma esculachada geral. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira. Uma segunda-feira movimentada no Flamengo e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa o like, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. Já vou começar o vídeo com uma boa notícia, o Pedro, através das suas redes sociais, agradeceu a preocupação de todo mundo. O veículo do jogador foi encontrado e foi recuperado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O jogador, nas redes sociais mesmo, fez lá um agradecimento, quem estava preocupado e tal, e aproveitou no mesmo post para agradecer o trabalho de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tá bom? Vamos mudar o assunto, falar agora sobre a apresentação do Matias Vinha. Também teve coletiva de imprensa lá do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno foi perguntado sobre a possibilidade de ir para a seleção brasileira. Ele disse que ele pensa muito pouco ele falou que ele não pensa, na verdade, né, no singular, ele pensa muito no plural. Teoricamente, assim, ele evita falar eu para falar nós, e que ele depende muito do desempenho dele, e se o coletivo ajudar, ele consegue chegar na seleção brasileira. Uma outra situação estava sendo hoje comemorada a renovação de contrato do zagueiro com o Flamengo. Por falar em zagueiro, ele foi perguntado sobre o Léo Ortiz, e aí ele deixou meio que para o presidente e para o Marcos Braz, que estava lá na mesa, falar sobre o assunto, e daqui a pouco eu vou falar sobre o Léo Ortiz também aqui no canal, porque tem novidade. Marcos Braz falou sobre essa situação em específico. Mas antes, deixa eu falar sobre Matias Vinha, que também foi apresentado hoje no Ninho do Urubu, agora sim oficialmente jogador do Flamengo, apresentado, deve estrear amanhã, e ele foi perguntado sobre aquela situação dele ter falado, né, que só jogaria no Palmeiras. Ele falou isso aqui, ó. A pergunta me fizeram quando eu fui embora. Já respondia sozinha. Eu respondi por o que eles queriam escutar. Eu não gosto de brigar com a imprensa. Sempre respondo tudo para que fiquem tranquilos. Eu fiz o melhor para mim e para a minha família, falando aí sobre, tipo assim, eu não mudei de ideia. Só que naquele momento eu tava acabando, ele tinha acabado de sair do Palmeiras, falou assim, eu não mudei a minha ideia, tinha acabado de sair do Palmeiras, fui perguntado. E para não entrar num conflito, para não entrar numa peleja, para não entrar numa situação complicada, até desagradável, eu falei o que eles queriam ouvir, que era aqui no Brasil, só jogava no Palmeiras, mas estou aqui no Flamengo, estou feliz, tá vindo, deve estar vindo aí também a família dele, a filha dele que nasceu aí na semana passada, até desejar aqui muitas felicidades à família do Matias Vinha. Vamos falar de negociação? Porque essa aqui é braba. O Flamengo disse sim para poder vender as placas de publicidade para a Brax. 330 milhões de reais é a maior negociação da história do Flamengo para esse segmento. O Flamengo vendia por si só as suas placas e faturava mais ou menos 30 milhões de reais por ano. Ou seja, o Flamengo dá um salto de 30 para 66 milhões de reais por ano, né? 330 milhões por 5 anos, dividido, isso aí vai dar 66 milhões de reais por ano. A informação é que hoje haverá uma reunião, porque esse contrato ele tem que passar pela aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo. Então hoje o Conselho Deliberativo vai votar o contrato e, aprovando, o Flamengo vai vender aí por 5 anos as placas de publicidade, já garantindo 66 milhões de reais por ano só nesse segmento, assim, que para o Flamengo é um bom dinheiro, visto que o segundo colocado desse no Brasil é o Palmeiras,
o Corinthians, desculpa, que foi oferecido ao Corinthians 240 milhões, o que daria 90 milhões de 90 milhões de diferença do Corinthians pra gente. Só esperar aí pro Conselho Deliberativo aprovar esse negócio. O Conselho aprovou, o Flamengo vai fechar esse contrato, que, ao meu ver, mais do que o dobro, né? O dobro mais 20%, dá 120% a mais aí nos cofres do Mengão. 66 milhões de reais mais ou menos 5% do faturamento bruto do Flamengo durante um ano. Já que eu tô falando de faturamento bruto, deixa eu falar logo sobre Marcos Braz, que eles também falaram sobre isso. Falaram que 1 bilhão que o Flamengo fatura não é pro futebol. O futebol tem um orçamento e respeita esse orçamento. Foi o que o Marcos Braz ele falou. E perguntado sobre o Léo Ortiz, ele falou que um lado já cedeu um pouco, o outro lado já cedeu outro pouco, e aí o Bruno Spindel, na verdade, ele quis dizer que não tem muito mais o que fazer, é esperar. Porém, o Marcos Braz, ele disse que existe um plano B. Abre aspas para o Marcos Braz. Ele disse assim, a gente não inventa nenhum nome. Se tiver algum nome vazado, pelo mérito de vocês saberam que se tiver algum nome vazado, pelo mérito de vocês saberem que tem alguma negociação em curso, é sistêmico. Aqui dentro, a gente dá musculatura ao elenco. A gente tem até o dia 7 para poder fazer isso. Ele estava falando, nesse contexto aqui, que assim, se amanhã ou depois eu aparecer com outro zagueiro aqui, vão dizer que eu inventei um nome porque eu não consegui trazer o Léo Ortiz. Ele disse que não, que o Flamengo está procurando, que o Flamengo tem lá jogadores que são constantemente monitorados, escauteados aí pelo Flamengo, e que são negociações que acontecem paralelas e que, às vezes, uma não fecha, já tem o plano B, que muitas das vezes não vaza para a imprensa. O que ele deu a entender é que o Flamengo tem um plano B aí para Léo Ortiz. Agora, se a negociação vai andar, se a negociação vai acontecer ou não, aí a gente não sabe. Mas ficou assim muito claro para todo mundo que existe sim um plano B para a zaga do Mengão, caso não seja contratado o Léo Ortiz. Ele até falou que foi na Europa e tinha um jogador lá da Europa que havia interessado, porém seria para o meio do ano. E o jogador acabou sendo vendido e agora não vai dar mais para trazer esse atleta. Outra coisa também que o Marcos Braz falou bastante, tanto ele como o Bruno Spindel, é sobre a Copa América, né? O Flamengo, na pessoa do Marcos Braz e do Bruno Spindel, se mostrou bastante chateados e cobrou muito a CBF a tão falada isonomia, né? Que é a mesma condição para todos disputarem o mesmo campeonato. O Flamengo vai jogar 9, 10, 11 partidas aí em condições adversas aos demais. O Flamengo vai estar numa condição muito inferior aos outros clubes. Isso porque, de cara, já perde 4 jogadores para o Uruguai e 1 jogador para o Chile. Você perde Arrascaeta, Vina, De La Cruz e Varela para o Uruguai. Você perde o Pulgar para o Chile. Então, assim, você pega o meio-campo pensante e criativo do Flamengo, vai todo. A lateral esquerda vai ali, o Matias Vinha, que deve assumir a titularidade no elenco. A lateral direita, hoje, o titular é o Varela. Apesar de ser muito contestado pela torcida, é o titular da posição hoje. E aí o Flamengo contestou bastante nessa coletiva de hoje. O Marcos Braz e o Bruno Spindel contestaram muito essa questão aí da Copa América, de não paralisar o Campeonato Brasileiro. Segundo os dois dirigentes, vai atrapalhar e muito o Flamengo. Eu também vejo assim, vai atrapalhar bastante o Flamengo. Pro Flamengo vai ser muito ruim essa não paralisação durante a Copa América do Campeonato Brasileiro. 9 rodadas, mas os caras às vezes são convocados antes, aí ficam umas rodadas a mais, é bem complicado aí para todo mundo. Bom, mudando o assunto, essa entrevista do Marcos Braz está no nosso canal Redação Ninho, e também a entrevista de apresentação do Matias Vinha está lá no nosso canal Redação Ninho, que é o nosso canal secundário. Você que quiser assistir na íntegra, tá lá, é só você ir lá assistir, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Você que não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, ele ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento e é muito importante para nós. Não é inscrito? Se inscreve, acione o sino, deixa o like. Muito obrigado por tudo.
Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Fui!